anda seguindo. Por que eu quis trazer esse tema? Porque, meus queridos, o que nós temos vivido lá dentro é uma dupla aliança. Ao mesmo tempo que você aprendia de Cristo, você aprendia de Moisés. Ao mesmo tempo que você praticava coisas da nova aliança, você também praticava coisas da antiga aliança. Cerimônias judaicas, conceitos religiosos, né? Tudo isso era nos acrescentado. E nós, por não saber identificar ou separar novo pacto do antigo pacto, então para nós era normal vivermos em duplicidade de aliança. Então, meus queridos, é muito importante. Eu sei que muitas pessoas já estão a um nível de conhecimento avançado, mas também existem aquelas pessoas que estão chegando recentemente. Então, para eles é novidade isso que nós vamos falar, né? Nós vamos falar aqui sobre muitos assuntos que acontecem nos bastidores aí do conceito religioso, dentro das denominações, né, de todos. Não vou aqui citar placas de igreja, porque essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo nós já falamos aqui várias vezes e nós entendemos definitivamente que a igreja de Cristo não é quatro paredes. Embora você pode se reunir, embora você pode se agrupar com pessoas, embora você pode aí se reunir na sua casa ou em qualquer lugar, mas o corpo em si não é o local. O corpo são pessoas, são o ajuntamento de pessoas. E isso, muitos líderes não querem que você entenda isso, porque eles precisam que você esteja lá, eles necessitam de você financeiramente, né? Então precisa você estar lá. Se você não estiver lá, você não é salvo. Se você não estiver lá, você está perdido, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo. E aquela história toda, né, meus queridos? Se Cristo voltar e você não estiver lá dentro, você está perdido. Embora, meus queridos, já falei aqui na live passada, a salvação daquela época, daquela era, eles não precisavam estar dentro do templo para ser salvo. Muito pelo contrário, eles tinham que sair de lá. Por isso que ecoa, né, aquela palavra, né? Sai dela, povo meu. Sai da cidade, sai do templo, sai de lá de dentro, porque vai vir a ira do Senhor. Eles deram crédito e foram salvos da ira. Eu quero começar aqui, meus queridos, sem delongas, Jeremias, capítulo 23, verso 21. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizaram. É bem certo que nós não podemos tirar do contexto, né? Mas o sábio Salomão, ele fala uma coisa interessante. Nada é novo debaixo dos céus. Tudo se repete. Da mesma forma que essa palavra vem pelo próprio Deus, pela boca do profeta Jeremias, porque estava acontecendo isso naquela época, na época de Jeremias. Hoje também, até porque já não há mais profetas, biblicamente falando, já não há mais profetas. Mesmo não havendo mais profetas, eles dizem que Deus está falando, sendo que Deus não está falando. Então, muito cuidado você que segue nas redes sociais homens e titulado profeta. Muito cuidado com isso. Até porque do lado aí da sua telinha tem um código, né, de Pix. Cada profecia é um Pix. Então, é Pix para profecia, é Pix para oração, é Pix para levar o seu nome no monte, é Pix para levar uma foto sua. Ou eles conseguem manipular a mente das pessoas facilmente. E as pessoas não percebem essa façanha de muitos homens aí que carregam o título de profetas. Então, muito cuidado, meu querido, com o que você ouve por aí. Existem homens fraudulentos, existem homens que estão aí profetizando à torta à direita, dizendo que Deus está falando, que Deus está mandando você fazer, que Deus está separando 5 pessoas aqui com R$100, está separando aqui 20 pessoas com não sei quanto. Isso aí, meu querido, é laço. Muito cuidado com isso. Olha só, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo.
não lhes falei, contudo eles profetizaram. Era isso que acontecia no tempo do profeta Jeremias, e é isso que acontece hoje enganosamente no século 21. Dois enganos. Primeiro, se dizem ser profeta, é engano. E outra coisa também, além deles estarem indo contra as escrituras, eles estão trazendo para si título que já não existe mais. Olha só por que eu falo isso. Lucas, capítulo de número 16, verso 16. É bem fácil, é só para quem aceita a verdade. Para quem gosta do engano, para quem quer seguir no engano, pode desconsiderar isso que eu vou ler. Mas eu vou ler Escritura. A lei e os profetas profetizaram até o ano 2021. É isso? A lei e os profetas profetizaram até João. Ponto final. E depois disso, irmão Orlando, segue a leitura. A lei e os profetas profetizaram até João. Ponto. Desse tempo em diante, olha, de João em diante, já não é mais pelos profetas. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. Então já não é mais profetas, profecias. Agora é o anúncio do evangelho, que foi anunciado pelos discípulos que o Senhor Jesus havia enviado. Olha aí, desse tempo em diante, qual tempo? Depois dos profetas, depois de João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Jeremias 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então nós aceitamos o que está escrito e ficamos tranquilos. Não entramos em desespero, não estamos aí preocupados com a nova era, não estamos aí preocupados com a agenda, nada disso, meu querido. Nós cremos num Deus poderoso. Vai ter agenda? Não sei. Deus sabe. E Deus, ele continua sendo o mesmo. Agora, se você teme as coisas deste mundo e não crê que você serve um Deus, ou que você tem um Deus dentro de você que pode te livrar de todos os males, porque, meu querido, a morte sempre vai estar aí. Independente que você é santo ou não, independente que você está na graça ou que você está na lei de Moisés ainda, na antiga aliança, porque muitos estão na antiga aliança, não estão em Cristo. Cristo já veio há quase 2000 anos e você ainda está em Moisés. Então são essas coisas, meu querido. Independente que as coisas aconteçam, Deus é Deus. E nem estamos preocupados com a volta de Jesus, também não. Porque a Bíblia diz, a não ser que a terceira volta, né? Se for a terceira volta, aí tudo bem. Aí nós esperamos então que eles acrescentem outras escrituras, porque até nesse livro aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, é a segunda volta. Agora, se tem a terceira, aí vão ter que escrever outra Bíblia. Eu acho que o Papa errou. Os papas, né, eles erraram aqui quando escreveram esse livro aqui. Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Existem muitas pessoas que sonham demasiadamente. Eu sonho muito, meu querido. Às vezes eu sonho muito. Então, se eu for contar um sonho, se eu sonhar, eu tenho que contar como um sonho, não como uma profecia. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, se você tem a palavra do Criador nos seus lábios, fale a palavra. Por quê? Profecia só foi até João. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Veja, meus queridos, que essas palavras que eu li aqui, elas estão antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, antes de Cristo, havia os profetas. Então, aqui o que eu li aqui é Jeremias, Antigo Testamento. Ok? Seguindo aí Jeremias 23, verso 30 agora. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Ou seja, naquela época de Jeremias, Deus já era contra os profetas. Imagine hoje os que carregam títulos, sendo que os profetas duraram até João. Muito mais o Senhor é contra.
Se o Senhor já era contra aquela época que havia profetas, imagine nos dias de hoje. Ele é contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Ou seja, pessoas estão usando o nome de Deus, pessoas estão usando o Evangelho, a palavra, profecias que foram profetizadas naquela época, eles trazem para os dias de hoje, como se a Bíblia fosse escrita ontem. A Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia já tem muito tempo que foi escrita. Então, meus queridos, esse livro aqui ficou para nós como um guia histórico. Eles usam as Escrituras para enganar, para deturpar, para violar a mente das pessoas e para arrancar dessas pessoas mal informadas, dos incautos, arrancar muito recursos financeiros. Existem muitos que estão se enriquecendo por esta palavra, porque estão vendendo o Evangelho. Então, meus queridos, se você ainda frequenta uma denominação, não vou citar o nome aqui, poderia citar o nome de muitas aqui, mas esse não é o foco. Se você frequenta uma denominação e nessa denominação o seu líder paga pregadores, porque a intenção dele pagar o pregador é para atrair pessoas. Só isso. Para acumular mais pessoas dentro desse ambiente aí chamado igreja evangélica. Então, meus queridos, esse homem não está interessado em outra coisa senão a juntar pessoas. Quanto mais pessoas tiver ali, mais oferta. Talvez no futuro aí, aquele que aceitar Jesus vai ter o nome também aí no livro do rol dos dizimistas. E é isso que eles querem. Eles querem renovação. Renovação de pregadores. Não é renovação de evangelho, porque a mesma pregação, desde a época dos primeiros papas até hoje, é a mesma. É inferno, é diabo, é Satanás. Eles furtam a palavra do Criador, negociam ela. Jeremias 23, 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. Assim como, voltando aqui um pouquinho aí, nas eleições, lembra daquelas eleições? Aqueles homens colocaram a mão na cabeça do ex-presidente, né? E disse que ele seria o presidente, que não iria nem para o segundo turno e coisa e tal. Cadê? Cadê a voz? Cadê a voz profética desses homens? Eles não são profetas. E se fossem profetas também, os profetas não estavam aí se envolvendo nessas politicagens aí. Porque a igreja em si, a igreja, o corpo, sistema religioso, eles andam de mão dadas com a política. Um apoia o outro. Um precisa do outro. Assim como na época de Jesus, quando ele foi crucificado, quem foi que deu o aval para eles crucificarem Jesus? A quem que eles pediram autorização? Roma, a política da época. Então os líderes que eram para apacentar as ovelhas, né, do Cristo, onde eles estavam? Enganjados ou montados aí, né, na religião, igual hoje. Hoje, aquele lugar que ele chama de púlpito, né? Que ali é uma plataforma elevada para já impor uma autoridade, né? Um estado de postura sobre o próximo, né? Que eu mesmo, eu desconcordo plenamente. Não há na Igreja de Cristo superioridades, homens acima de outros homens. Não existe isso. O Evangelho, ele é bem claro. Só há um Senhor, só há um pastor, só há um cabeça, e debaixo de Cristo, todos são iguais. Mas os homens criaram aí os cargos, criaram aí essa marra aí, né? E aí você se sente inferior a esse homem e ele mais poderoso do que você. Sendo que Cristo não olha ninguém maior, menor, não. É um só cabeça. Vanilda Lima está colocando um comentário aqui. Eles só passam vergonha. Se fosse no velho pacto, eles já tinham morrido. Porque
o profeta que falasse e não cumprisse, esse tal profeta seria morto na lei mosaica. Isso é verdade. Quantos e quantos homens aí que profetizaram aí, não somente nesse ponto aí político, né, mas outras pessoas também profetizaram aí, pessoas profetizaram sobre casamento, sobre filho que estava nas drogas, sobre filhos que estavam na UTI e esses vieram a entrar em óbito. Quantos e quantos e quantos homens não profetizaram aí, movido pela carne, movido pela sua carnalidade, e nunca se cumpriu nada. E esse homem aí segue aí, ó, tocando trombetas proféticas por todo que lado aí, e a conta dele enchendo, né, de pix, né, porque pessoas não aprenderam que são casa, pessoas não aprenderam que são templos de Deus, e que Deus, ele está dentro do homem espiritual. Ricardo Costa: a pandemia e as eleições mostraram que eles são os verdadeiros falsos profetas. E quando nós falamos isso aí, irmão Ricardo Costa, quando nós falamos isso, eles se ofendem. Eles acham que nós estamos ofendendo ele. Não é uma ofensa, é uma defesa do Evangelho. E também alertando as pessoas, para que eles não sejam cativos, para que eles não sejam submissos a esses homens, como se eles fossem autoridade sobre eles. Porque não há autoridade terrena mais. As autoridades terrenas só existiram na lei de Moisés, que havia homens ali que eram líderes sobre o rebanho. Mas hoje não. Hoje o cabeça da igreja é um só, é Cristo. E abaixo dele todos somos irmãos. Não é isso que diz as Escrituras? As Escrituras não diz que Deus falou ao povo de diversas formas, pelos anjos, pelos profetas, e ele mesmo falou na sarça. E hoje, se referindo ao escrito, né, ao novo pacto, falou pelo seu filho. E hoje, como é que ele fala? Hoje ele fala diretamente a você, porque você é a morada dele, você é o templo dele, então ele fala direto contigo. Então, meus queridos, a coisa mudou. Vamos ler aí Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados. Essa carta aqui tem o título de Carta aos Hebreus. Todos, até eu mesmo, eu defendo como a carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem que foi outro escritor, né? Que foi Apolo, e por aí vai. Bom, está escrito, né? Está escrito em Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Não era assim que ele falava? Era assim. O versículo 2. Mas nesses últimos dias, olha aqui, meus queridos, os últimos dias não é hoje, ok? Os últimos dias, quem estava vivendo era o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Hebreus, da primeira era. Então, naquela primeira era, já estava acontecendo os últimos dias. Senão não estaria escrito, né, meus queridos? Eu estou lendo Hebreus, né? Ele falou nos últimos dias pelo Filho, não foi assim? Foi pelo Filho, né? Jesus de Nazaré, o Filho do homem, o carpinteiro, não é isso? Foi isso. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ponto. Então, meus queridos, o que diz o Evangelho a nosso respeito? Será que isso que eu vou falar aqui está em linha com o que muitos líderes estão falando por aí? Será que está em linha? Vamos ver se está em linha. Você que está saindo do sistema religioso agora, você que já está cansado dessa roubalheira, você que está cansado desses homens aí que só quer o seu dinheiro, olha só, analise bem. Mente de Cristo ativada. Olha aí. O Evangelho diz, somos salvos. Sim ou não? O Evangelho diz. A religião diz o quê? A religião diz que devemos buscar salvação. Bom, se eu preciso buscar salvação, então a salvação para mim é por obras. Se eu preciso buscar a salvação, então não é por graça, é por esforço meu, eu tenho que buscar. Não é isso? Só que não é isso que o Evangelho diz. Mas eles precisam inculcar isso na sua mente, porque essa busca inconstante, de um dia você está salvo, um dia você está perdido,
Um dia você xingou, perdeu a salvação. Um dia você pediu perdão e a salvação veio de novo. Então, quer dizer, existe um anjo com a borracha desse tamanho, né? Risca, escreve. Risca, escreve. Risca, escreve. Então, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da religião não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da religião não sabe que uma hora você vai cair no deslize e talvez falar assim, olha, pensei que não ia cair. Risca aí, anjo. Ele caiu, não sabia, ó, passou desapercebido. Aí o anjo vai lá, risca, tira o nome do livro da vida. Aí de repente, ele se arrepende. Aí Deus falou, anjo, olha, se arrependeu, hein? Olha, eu estava torcendo para isso acontecer. Então, meu querido, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que lá no Gênesis disse assim, que terminou a obra, quando ele terminou a obra, meu querido, era toda a obra. Não é somente aquilo ali que aconteceu no Gênesis, é toda a obra. Porque para Deus, meu querido, o passado, presente, futuro, está patente aos seus olhos. Está tudo na frente dele. Nós não. Nós, meu querido, não estivemos lá no passado. Nós estamos vivendo aqui o presente e o futuro, só Deus sabe. Eu não posso dizer para você assim, olha, irmão, amanhã você vai para tal lugar. Não, não posso dizer isso, porque de repente os planos de Deus não são os nossos, nem os nossos planos são os planos de Deus. O Evangelho diz que somos salvos, a religião diz que precisamos buscar a salvação. O que é salvação? O que é o ato de salvar? Bem, o ato de salvar é o ato de adquirir de novo. Ou seja, o homem estava perdido por causa de Adão. Foi cortado ali o elo de comunhão. O homem transgrediu contra Deus. Ou seja, ele deu abertura à morte, ao pecado. Não é isso? O que aconteceu? Deus, ele não ficou em uma sala, em uma mesa de reunião, falar assim, olha, vamos planejar aí porque Adão caiu. Ó. Adão caiu, então eu preciso fazer alguma coisa. Não, Deus não é assim não, meu querido. Quem é assim é o homem. Hoje você faz uma coisa e fala assim, olha, eu poderia ter feito diferente. Não, Deus não é assim. Deus fez tudo perfeito. Até o imperfeito ele fez perfeito. Tudo, meu querido, que Deus fez lá no começo, ele já sabia todas as gerações. Nós entendemos assim. Mas dentro do sistema religioso, nós não entendíamos assim. Nós podíamos mudar os planos de Deus. Olha, o plano de Deus era esse, mas eu vou determinar aqui, né? Fazer uma campanha e vou determinar. Deus, você vai fazer isso. Não, não é aquilo não. É isso que eu quero. Não, não é assim não. Nós dizemos amém a todas as coisas, porque Deus é perfeito nas suas ações. Amém? Então, salvar é um ato de adquirir de novo, é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio ou tirar de um cativeiro. Foi isso que ele fez. Mas ele fez isso com nós? Não, meu querido, ele fez isso com o povo que estava transgredindo a lei, que estavam em dívida com ele. A quem foi dada a lei? Aos judeus. Quem transgrediu? Os judeus. Então, um plano de salvação já havia estipulado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Mas acontece que está acontecendo ali uma narrativa para que você entenda o que aconteceu. Para que você entenda o plano de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois por meio da fé. E isto o quê? A fé não vem de vós. A fé, meu querido, que você diz que tem, não vem de homens. Não vem de você, não vem do seu esforço. Vem de Deus. É dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras. Não é porque você faz, não é porque você vai fazer. Talvez você vai fazer uma campanha, um desafio. Não é isso. Corta esse negócio. Nunca foi e nem vai ser por obras, para que ninguém se glorie. Deus sabe, Deus conhece o homem perfeitamente. Se a salvação estivesse na nossa mão, meu querido,
Era no piscar de olho, a gente já tinha perdido já. Salvação nunca esteve nas nossas mãos. O sistema religioso, ele ensina isso, né? Que a salvação está na sua mão. Coitado do homem, né? Se a salvação estivesse na mão dele. Tito, capítulo 1, verso 11, olha aí. Porque a graça de Deus se manifestou. Se manifestou ou vai se manifestar? Se manifestou. Salvadora para todas as pessoas. Só que nem todas as pessoas conhecem essa pregação. Conhece as muralhas de Jericó, conhece as pragas do Egito, conhece Gideão, conhece Davi, o gigante Golias. São essas histórias que o sistema religioso conta. Vem aqui dar a volta nas muralhas de Jericó. Vamos derrubar o gigante, é isso que eles fazem. Mas evangelho para você se posicionar como filho, muitos estão na graça, mas não sabem que estão na graça. E as atitudes dizem que não sabem. E uma das coisas que eu posso afirmar aqui, que muitos que estão dentro das igrejas evangélicas, que não sabem do evangelho, é porque eles andam em sombras. Eles andam em rudimentos, fracos e pobres, que não pode aperfeiçoar ninguém. As práticas da antiga aliança, eles estão lá ainda. Por quê? Porque muitos ainda estão em duplicidade de alianças. O que é estar em duplicidade de aliança, irmão Orlando? É você dizer que está em Cristo, mas ainda pratica obras de Moisés. Você diz que está em Cristo, mas está pagando o preço. Porque o preço que foi pago na cruz, o seu líder inculca na sua mente, você aceita por falta de conhecimento, que você precisa acrescentar um preço. Porque o preço que foi pago na cruz não foi suficiente para que você se sinta salvo. Porque a consciência sua está manchada. Consciência manchada não consegue enxergar os benefícios da cruz. Por isso que você tem que buscar conhecer o Evangelho. Não é Moisés. Por isso que eu coloquei o tema aí, ó. Moisés ou Cristo? Quem você está seguindo? Então, é uma mensagem muito simples, meu querido. Mas você tem que refletir nisso. Seguindo aí, então, já fomos justificados. Ah, não, irmão, eu não aceito isso. Pois é. Então, você não anda em fé. Já fomos justificados na cruz. E a religião, o que diz? A religião diz que você precisa buscar justificar-se nas obras. Romanos capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue à morte para pagar alguns pecados. É isso que está escrito? Não. Todos os nossos pecados. Só que quando Paulo ele está escrevendo essa carta aqui aos irmãos que estão lá em Roma, ainda, meu querido, não havia acontecido o julgamento, o dia de acerto. Por quê? Isso aqui não fecha para o religioso, que é um futurista, que ainda vai acontecer essas coisas quando Jesus vir. E nós já estamos vivendo isso, porque isso já aconteceu no ano 70. Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim, ó: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então, aqueles irmãos que estavam vivendo a transição dos pactos, saindo do antigo pacto para entrar para as boldas, para entrar para um novo céu e uma nova terra, então eles estavam passando de uma transição, ou seja, eles estavam saindo de um para entrar em outro. E nós estamos saindo de um? Não, nós não estamos saindo de um. Quem saiu de um pacto antigo foi eles. Fechou, meu querido. Então já não tem esse negócio, eu vou nessa denominação aí para mim sair das leis. Não, meu querido. Nós nunca estivemos debaixo de leis. Nunca. Nunca estivemos. O sistema religioso que nos inculca isso. Mas nós nunca estivemos debaixo de leis. Nós já nascemos, meu querido, nós já nascemos justificados. É porque você
me olha segundo a carne. E segundo a carne, você não vai achar nada de bom em mim, nada de perfeito em mim. Mas quando eu falo justificação, eu não falo na sua carne. Porque essa carne aí, segundo escreveu o apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo João, eu não tenho certeza, tá? Ele diz assim que a carne para nada serve. Ela tem um destino dela. Qual é o destino dela? Sepultura, Sheol, Hades, inferno, que é a mesma coisa, né? Sepultura. Então, toda a carne vai para lá. Querendo você ou não, a sua carne vai para lá, meu querido. Você vai passar, sim, pela morte. A morte biológica. Todos vão passar pela morte biológica. Agora, a morte que não reina sobre nós mais é nos reter na sepultura. Porque até então, antes de Cristo, a morte prevalecia. Todos estavam em cativeiros, todos estavam ali aprisionados, mas Cristo, ao ressuscitar, ele tirou, ele levou cativo o cativeiro. Então já há uma diferença aqui, ó, há quase 2000 anos e nós ainda estamos ouvindo, ouvimos muito tempo, né, os nossos líderes aí a falar essas coisas. Ressuscitado para nossa completa justificação, o justificado tem paz com Deus. Romanos 5,9. Agora, não é agora, hoje, no século XXI, é agora, na época de Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam lá em Roma. Agora fomos justificados. Olha, meu querido, Paulo já está falando que eles foram justificados por causa do sangue. Já se passou quase 2000 anos e os nossos irmãos estão buscando ser justificados. Então tem alguma coisa errada nesse ensino aí. Romanos 5,9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, que houve um derramamento de sangue naquela época, os espíritos que vêm depois, meu querido, já estão justificados. Não precisa passar pelo sangue de novo, até porque o sangue já foi derramado, né? Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Olha, meu querido, nós não vamos ser salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus aconteceu no ano 70. No ano 70 aconteceu a ira de Deus, a cidade foi incendiada, o templo caiu. A ira de Deus aconteceu para aqueles judeus, foi o acerto de contas. Foi o requerimento do sangue de Abel até Zacarias, aconteceu no ano 70. Só que 99% das denominações são futuristas. Eles não creem que essas coisas aconteceram no ano 70. Então, por isso que esse ensino aí segue dentro desses locais. Então, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus. Então, meu querido, você é inimigo de Deus? Porque aqui Paulo está dizendo, ó, quanto mais agora. Agora quando? Não é agora, século XXI, é agora, na primeira era. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quando que aconteceu isso? Cristo morreu para você, foi hoje? Amanhã? Não, Cristo já morreu há quase 2000 anos atrás. Então, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Essa ira veio sobre os judeus no ano 70 DC. Né? Eles não saem da lei de Moisés. Nós estamos vivendo aí o evangelho eterno e eles estão ainda em Moisés. Então temos a redenção. A religião diz que temos que pagar preço. Você precisa pagar preço. Se não pagar preço, coitado, vai para o inferno. Então, o que é redenção? Redenção é o ato ou o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação. Você está sendo reabilitado de novo. Quando eu falo você, falando no texto aqui, né? Colossenses 2,14. Então, Colossenses 1,14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Isso não depende, meu querido, de você pertencer a um rol de membresia. Não é porque você vai em uma denominação que você tem a redenção.
Não, a redenção já aconteceu na cruz. Só que para os líderes religiosos prender você lá dentro, eles têm que anular o efeito da cruz. Porque o que eles fazem, levando você a pagar preço, levando você a fazer penitências, pagar penitências, ou comprar indulgências, ou porque acontece isso até hoje, né? Você pode comprar a sua salvação, né? Segundo o catolicismo, você pode pagar a salvação. Independente que você cometa qualquer crime, você pode pagar, tá bom? Eles têm a chave do céu para você entrar se você pagar a eles, né? E dentro das igrejas evangélicas, só não é a mesma roupa, mas é o mesmo modelo. Entendeu? Se você é membro, se você está lá dentro, se você sair, você está perdido. Então a salvação, segundo a visão deles, você só é salvo se você estiver lá dentro daquele local. Mas só que a salvação nunca foi dada aos da primeira era por estar dentro do templo, até porque o templo caiu e Jesus deu a orientação a eles: saiam da cidade santa, né? Jerusalém. Ele não pediu para entrar no templo, ele pediu para sair. Hoje é o contrário, né? Hoje diz para você entrar no templo para você ser salvo. Lá a salvação nunca dependeu de templo, nunca dependeu de estar em um local. Era em obediência à voz do Cordeiro, para eles irem para o monte, porque a ira do Senhor iria cair sobre aquele povo, e caiu. Então não depende de você ser membro de uma denominação. E não estou aqui dizendo para você que é proibido você ir numa denominação. Só, meu querido, que você tem que ir nesses locais e você levar o cérebro junto. Não deixa a sua cabeça em casa, não. Entendeu? Não pense que tudo aquilo que aquele homem fala está em acordo com as escrituras. Muito cuidado. Culto racional. Ó, você tem que raciocinar. Você tem que ser igual os de Bereia. Tudo que aquele homem falar, consulte na Bíblia. Ah, mas ele é gente boa. Pode ser gente boa. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Muito cuidado. Oh, peraí. Não, na minha Bíblia está escrito isso não, hein? Então não é, meu querido, não é falta de respeito você confrontar um líder, porque ele não está falando em coerência com a palavra. Você pode refutar. Você pode dizer: não, peraí, pastor, eu gosto muito de você, você é um cara legal, mas ó, isso que você está falando aí não é para nós mais, hein? Isso aí que você está falando era para os judeus da primeira era. O pacto mudou, a aliança é outra. O conceito é espiritual agora. É em espírito e verdade. Então, muita calma nessa hora. Então, se você quer continuar frequentando esse local, não tem problema nenhum. Só que, ó, mente de Cristo ativada. Muito cuidado quando esse homem falar para você que você está roubando a Deus. Opa, peraí. Quem estava roubando a Deus? Vamos ver aqui. Malaquias tem 4 capítulos. Ele só fala um capítulo e um versículo. Malaquias 3:10. Mas Malaquias não é só 3:10. Malaquias é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Tanto fala do dízimo, que era para os judeus daquela era, como também fala de escatologia. Sobre a vinda do profeta, sobre a vinda do Elias, que os futuristas esperam até hoje. Então, Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos ou vamos ter, meu querido? Efésios 1:7. Abra aí na sua Bíblia. Efésios 1:7. Nele temos a redenção. Pronto, fechou, né? O perdão dos nossos pecados. Tem ou vai ter? Tem, pelo seu sangue. Segundo as riquezas da graça de Deus. É segundo as riquezas da graça de Deus. Isso não vem de homens. Não vem pelas suas obras. Cuidado com isso, tá? De você estar dizendo que você vai pagar preço. Ninguém paga preço. Ninguém nunca pagou preço a Deus. Só um que pagou preço a Deus e Deus aceitou foi o Cristo. Só ele. Porque se o homem pudesse pagar preço, Cristo não precisaria vir. Tá entendendo? Os judeus não precisariam de um Salvador.
Os judeus não precisariam de um Messias, sendo que eles mesmos poderiam pagar o preço. Eles não puderam pagar nada. Eles estavam debaixo de condenação. Então, nele quem? Em Cristo, o ressuscitado. É em Cristo que temos a redenção ou é na lei de Moisés? Ou é em pagar o preço? Então eu deixo essas perguntas aqui, meu querido, com todo respeito a você que talvez está aí balançando. Peraí, eu vi uma coisa errada aqui, mas o meu pastor é gente boa. Mas, meu querido, Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Agora, se esse homem diz para você que você precisa fazer isso, fazer aquilo, né, paga esse preço, então você não é livre. Isso não é sinônimo de liberdade, você está submisso a outro homem, não é. Você me desculpa eu falar. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. É isso que Paulo falou aos irmãos de Gálatas. Por quê? Porque os religiosos estavam introduzindo lei de novo. Paulo trouxe graça. Paulo trouxe evangelho para os irmãos de Gálatas, mas no momento que ele saía um pouco ali do cenário, os líderes ali, os judeus, queriam fermentar a massa nova, que é Cristo, introduzindo de novo a lei de Moisés. Hoje é a mesma coisa, meu querido. O evangelho está aí há quase 2000 anos e a igreja, os líderes religiosos, os papas, estão introduzindo leis. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 3, olha só a introdução que Paulo usa aqui, escrevendo aos irmãos de Gálatas, porque eles deram ouvidos ao legalismo. Eles deram ouvido a um outro evangelho, não o de Paulo, não o evangelho do Cristo. Olha aí. Ó Gálatas sem juízo. Tem muita gente sem juízo. Meu querido, até hoje tem muita gente sem juízo, que acredita em tudo. Né? Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem que enfeitiçou vocês? Os líderes de hoje. A maioria deles são feiticeiros. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Olha só o que Paulo está falando aqui. Ó. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou os mandamentos, né? Ou as cerimônias judaicas? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho? Então eu faço essa pergunta para você. Você pode desfrutar dessa salvação que já é sua, não por merecimento, pela lei ou pela pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho. Você só vai conhecer o Evangelho se você lê o Evangelho, não é ler Moisés. Estamos no reino ou ainda vamos esperar por ele? Você acredita, meus queridos, que tem muitos ainda que esperam o reino? É triste isso. Estamos no reino, só que a religião diz que nós precisamos buscar o reino. Buscar primeiro o reino, né? Não é isso? Lucas capítulo 17, verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Está onde? Dentro de vós. E quem é que não sabia disso, irmão Orlando? Quem não sabia disso? Os fariseus, os religiosos, os líderes, que não sabiam. Porque a eles não foi dado conhecimento. Paulo Almeida, Efésios 2, 8, 9, JFA. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmão Paulo Almeida, obrigado aí pela participação aí, viu? Então, mas muitos que estão dentro das denominações não sabem disso. E por isso que eles têm essas buscas constantes, né? Paga preço, campanhas, e vai no monte. Por quê? Porque eles andam por obras. Eles não andam por fé. Porque não foi mostrado essa fé para eles ainda. Você acredita que em pleno século XXI eles ainda não acreditam nessa fé que Paulo fala?
Porque Paulo diz, né? Antes que viesse a fé, mas agora a fé veio. Agora quando? Agora no século XXI? Não. A fé já tinha chegado para os discípulos daquela primeira era e até hoje o sistema religioso esconde esse mistério. Triste isso, né, meus queridos? Mas é a realidade da igreja hoje. Romanos capítulo 5, verso 17. Pois, se pela transgressão de um só homem, olha aí, transgressão, qual foi o primeiro homem que transgrediu contra Deus? Adão. A morte reinou por meio desse, não é por meio do diabo, que a igreja, tudo é o diabo que criaram esse diabo aí, né? Que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Primeiro que o texto lá de João 10:10, eu acho que é João 10:10, né, que eles falam, né? Que eles dizem que tem um diabo aqui no texto, né? Vamos ver. João 10:10. Aqui, meu querido, na introdução do versículo 1, está aqui, ó. Jesus, o pastor verdadeiro. Se Jesus é o pastor verdadeiro, e os outros? Então não precisa nem responder, né? Agora, no verso 10 diz assim, ó. O ladrão não é o diabo, que eles colocam diabo até nos textos, né? Eles tiram o ladrão aqui e põem o diabo. Aí diz, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Não, aqui está dizendo que é o ladrão. O ladrão, meu querido, é aquele que diz que é profeta. O ladrão é aquele que abre uma live e diz que Jesus está mostrando e que se você mandar um pix para ele, ele vai te entregar uma palavra revelada, que se você entregar um pix para ele, ele vai orar por você e o céu vai abrir. Esse ladrão aí, se eu olhar o contexto aqui, ele está falando do mercenário, porque o mercenário ele é pago para fazer. O pastor verdadeiro não, ele não faz por dinheiro, ele faz por amor. E ele provou esse amor, ele se deu. Ele se deu por muitos. Ele amou o mundo de tal maneira. Então, ele não é mercenário, ele é o pastor. O mercenário, ele recebe pelo que faz. Então, esse é o contexto. Eles querem amedrontar as pessoas. Então, quanto mais diabo nas escrituras, melhor para eles. Então, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse homem, não é por meio do diabo, é desse homem, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Então, meu querido, tem muitos que não estão reinando em vida. Estão esperando a morte. Estão esperando o passar dessa terra para o céu. Mas a promessa é reinar em vida. Não é depois da morte. É em vida. Por intermédio de um único homem. Só um. Não é igreja A, igreja B, não é pastor A, pastor B, não é bispo, nada disso. É por um só homem, Cristo. O que é transgressão? Transgressão significa, é um substantivo feminino, ação de transgredir, de infligir, violação, infração, violação ou não cumprimento de uma lei, que era esse o pecado que os judeus tinham, né? Eles não conseguiam cumprir a lei, então eles eram transgressores. Ordem ou regulamento, infração, transgressão das leis de Moisés. Resumindo, né? Transgressão da lei de Moisés. Então eles eram transgressores. Oséias capítulo 4, verso 6, e essa é a causa que muitos ainda estão presos dentro do sistema religioso, dentro das suas enganações. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Pela morte de Cristo fomos purificados. Eles precisavam de uma purificação para entrar no reino. Nós que já viemos depois disso, já viemos com o nosso espírito purificados. E a religião o que faz? Faz você buscar essa santificação na carne. Meu querido, essa purificação, ela foi no espírito. Porque no céu não entra carne e sangue. Para que vai purificar essa carne se no céu ela não vai entrar no céu? Para quê? João 17:17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. Efésios capítulo 5, verso 26. A fim de santificar e a purificar pelo pagar o preço, pela campanha, pelo pagar voto. Não. A fim de a santificar e a purificar com a lavagem da água do Rio Jordão. Não. Da palavra. Então, o que lava você é a palavra. Se a palavra não te lavar, não é a água do batismo que vai lavar você, não. Isso aí é um ritual judaico que eles trouxeram para marcar você, para dizer que você é uma mercadoria deles, que eles são os seus senhores. É só para isso que serve. Ó, você é batizado aqui, você tem que frequentar aqui. Ó, você é batizado aqui, você tem que ser membro daqui. Ó, você é batizado aqui, você tem que dar o dízimo aqui. Ó, você é batizado aqui e por aí vai, ó. Muito cuidado, meu querido. Eu sei que tem muitos aí que estão espumando o canto da boca aí, porque eu estou falando essas coisas, mas é verdade. Eles marcam você. Você se torna uma mercadoria para eles. Ele se torna o seu senhor. E pessoas se achegam a esses homens aí como se eles fossem deuses para ele. Isso é idolatria. Você não precisa disso. Hebreus capítulo 1, verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados. Fez ou vai fazer? Fez. Meu querido, se ele fez, não tem como você jogar isso para o futuro. Porque senão precisa de mais sangue. Outro cordeiro. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Purificará das obras mortas a vossa consciência. A lei não tinha esse poder de limpar a consciência do homem. Todo ano ele tinha que voltar lá, consciência de pecado, consciência de culpa, consciência de transgressor, consciência de ser inimigo de Deus. Tudo isso passava na mente deles, porque somente o que Cristo fez, somente o sangue de Cristo poderia limpar a consciência para servir ao Deus vivo. Verso 16. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Então, quando ainda Jesus estando vivo, não havia aberto ainda o testamento. Muitos dizem, Mateus é testamento. Não, Mateus não é testamento. Ele conta uma narrativa. Assim como Lucas, assim como Marcos, assim como João, assim como Atos dos Apóstolos, que contam os atos dos apóstolos, que aí já está falando, né? Atos dos Apóstolos, que aí contam uma narrativa do que o Espírito fez, do que aqueles discípulos fizeram por intermédio do Espírito, que foi derramado sobre eles. Aí sim, depois da morte de Cristo, aí abre o Novo Testamento. Hebreus 9, 26. De outra forma, seria necessário. Então, segundo o ensino dos líderes de hoje, que diz que você precisa buscar salvação, que você precisa ser purificado, que você precisa ser remido, e papapá. Então, nessa visão desse homem aí, precisa toda aquela função do cordeiro. Então, eu vou ler isso aqui. Hebreus 9, 26. De outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes. Ou seja, necessário é que o cordeiro padecesse várias vezes, segundo o ensino de hoje, né? Que estão dentro desses lugares, desses locais aí. Então, quando eles dizem que você tem pecado, que você
precisa ser purificado, que você precisa ser redimido. Então, é preciso, para aceitar esse sistema aí, é preciso que ele padeça muitas vezes, desde a fundação do mundo até agora. Porém, na consumação dos séculos, olha aí, consumação dos séculos. Quando foi isso? Porém, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Então, ele se manifestou para aniquilar. O que é aniquilar? Aniquilar é destruir. Aniquilar é fazer deixar de existir. Aniquilar, assim como ele aniquilou na cruz o diabo. Que muitos dizem que ele está se manifestando aí dentro desses lugares aí, dessas igrejas, mas a Bíblia diz em Hebreus 2,14 que pela morte de Cristo o diabo foi aniquilado. Então, se a Bíblia diz que o diabo foi aniquilado, quem é esses demônios aí que estão se manifestando aí nesses lugares? Carne, né, meu querido? Carne pura. A ação da carne. Então, nós vamos pelo que está escrito. Então, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita aos irmãos no ano 67, antes do ano 70. Então, meu querido, antes do ano 70, quando aconteceu ali a parousa de Jesus, que nós defendemos aqui o ensino preterista, não o futurista, então nós entendemos que tudo ali foi consumado no ano 70, dentro do fator ali da queda do templo ali, se consumiu tudo ali, foi o juízo de Deus ali. Então, meu querido, o pecado foi aniquilado. O pecado foi aniquilado pelo sacrifício de si mesmo. Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, ele aniquilou o pecado na sua carne. Então, isso já aconteceu. Não tem como mais fazer outra vez, porque para fazer outra vez precisa de outro cordeiro. Se o pecado que foi perdoado naquela época pela morte de Cristo, se ele ainda está no mundo, então João Batista, quando ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele não tirou. Não tirou o pecado do mundo. Mas qual era o pecado daquele mundo? Era a transgressão da lei. E hoje, meu Orlando, e essas coisinhas que a gente faz aí? Meu querido, existe duas matérias, a espiritual e a carnal. O apóstolo Paulo, ele diz assim que aquilo que o homem interior quer fazer, ele não faz, mas o que o homem exterior, ou seja, a carne, porque a carne milita contra o espírito. Não é o diabo contra o espírito, a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Então existe uma luta ali, carne e espírito. Não é diabo, é carne e espírito. Quando a carne ela milita contra a lei de Deus, ela está transgredindo. Ela está sendo um opositor. Ela está se opondo ao bem. Porque a carne ela milita fazer o mal, nunca o bem. Então é por isso que muitas das vezes o homem ele cai uma certa obra da carne. E se você ler ali Gálatas capítulo 5, verso 19, você vai ver as obras da carne. Só que essas obras da carne, que é a função da carne, que é os desejos da carne, todos esses desejos o sistema religioso conseguiu nomear um espírito. Então ela conseguiu introduzir nessas obras da carne um espírito. Então quando você adultera, é um espírito. Paulo diz que é a obra da carne, que é o desejo da carne. Agora, para encerrar aqui, meus queridos, nós vamos ler Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez. Uma só vez, não vai ter segunda vez. Ok? Se esse homem diz aí que há pecado no mundo, então precisa de outro cordeiro. Então aqui já tem que rasgar Hebreus, né? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados. Levou ou ficou? Levou, né, meu querido? Você está escrito aqui que ele levou, a não ser que é mentira, né? Isso que eu estou lendo, né? E aos que o esperam
aparecerá segunda vez sem pecado para a salvação. Então, se Jesus não veio ainda, ninguém é salvo. Porque aqueles estão esperando pela segunda vez para a salvação. Salvação do quê? Salvação da tribulação, salvação do juízo, salvação da ira, salvação do dia do Senhor, salvação do acerto de contas, salvação do requerimento do sangue que aconteceu sobre aquela geração. Mateus capítulo 24, verso 34. Ok? Então, meus queridos, interessante que quando eu falo esse Mateus 24, verso 34, é interessante que quando você usa a tradução na linguagem de hoje, fica interessante a leitura. Abra aí Mateus capítulo 24, verso 34, nós vamos encerrar lendo esse versículo na linguagem de hoje. Você que ainda está dentro do sistema religioso, você que ainda é um futurista, você que não crê que, ou você que crê que ainda vai acontecer todas essas coisas e um futuro incerto que nunca passa, que nunca chega, né? Olha aí, Mateus capítulo 24, verso 34, na nova tradução na linguagem de hoje. Veja como está. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Não é agora no século 21, tá? É agora naquela era. Então, Jesus está aqui conversando com os discípulos, já falei isso. Está aí um diálogo e Jesus direciona essa palavra aos discípulos. Olha, eu afirmo a vocês que muitos que aqui estão não morrerão até que tudo isso aconteça. Aí você pergunta, tudo isso o que, irmão Orlando? Nós estamos no verso 34 do capítulo 24 de Mateus. Então você começa a ler a partir do versículo 3, né? Ou do versículo 1 mesmo. Até o 34 você vai ver o que diz aqui o versículo.